Então vamos assim, aquietar, né, nossa mente, nosso coração, o dia a dia, o trânsito, as demandas, os imprevistos, eles vêm assim, tentando até nos desanimar, né, dos nossos compromissos. Mas nós queremos louvar e agradecer ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui. E que o Senhor possa desembaraçar aquelas que estão a caminho, o Senhor possa abrir assim, oportunidade para a pessoa, que ela sinta vontade de entrar no Zoom, entrar no Instagram. E nós queremos mesmo convidar o Espírito Santo. Ó Espírito Santo, vem fazer parte dessa reunião, vem abrir a nossa mente, o nosso coração, para recebermos essa palavra nesse dia de hoje, Pai. E eu quero aproveitar e colocar cada participante na Tua presença. O Senhor conhece a luta, a demanda de cada uma, mas na Tua palavra diz que anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e o salvam. Então eu quero declarar anjos do Senhor sobre cada lar, Pai, de cada participante desse Zoom e desse Instagram, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, meninas. Bom dia. Hoje nós estamos com novas convidadas aqui. Sejam bem-vindas. O nosso grupo, ele se reúne às terças. Nosso grupo se reúne às terças e quintas, das 8 às 9h30, de forma presencial e online. Então, nós estamos aqui reunidas, mas nós já temos aqui mais de 20 pessoas aqui online acompanhando o nosso estudo em várias partes. Do Brasil e do mundo também. Hoje nós vamos estudar 1 Coríntios? 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, né? Eu vou fazer a leitura e vou compartilhar. E nós somos abertos, todos nós somos abertos a compartilhar a nossa impressão. Quem sentir no coração de Deus, quiser compartilhar testemunho, tá à disposição. Imoralidade na igreja de Corinto. Agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Fiquei sabendo que certo homem está tendo relações com a própria madrasta. Como é que vocês podem estar tão orgulhosos? Pelo contrário, vocês deviam ficar muito tristes e expulsar do meio de vocês quem está fazendo uma coisa dessas. Quanto a mim, ainda que não esteja presente aí pessoalmente, estou com vocês em espírito. E agindo como se eu estivesse aí, já julguei, pela autoridade do nosso Senhor Jesus, o homem que está fazendo essa coisa horrível. Quando vocês se reunirem, estarei com vocês em espírito. Então, pelo poder do nosso Senhor Jesus, que estará presente conosco, entreguem esse homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem aquele ditado: um pouco de fermento fermenta toda a massa. Joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, foi oferecido em sacrifício. Então vamos comemorar a nossa Páscoa, não com o pão que leva fermento, o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com o fermento sem pão, o pão da pureza e da verdade. Na outra carta que escrevi a vocês, eu recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral. Eu não quis dizer que neste mundo vocês devem ficar separados dos pagãos que são imorais, avarentos, ladrões ou que adoram ídolos, pois para evitar essas pessoas vocês teriam que sair deste mundo. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que diz irmão na fé
mas é imoral, ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador, ou ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. Afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar o que não são cristãos. Deus os julgará. Mas será que vocês não devem julgar os irmãos na fé? Como dizem nas escrituras sagradas, expulsem do meio de vocês esse homem imoral. É um trecho difícil da gente comentar, né, Zete? Estava conversando com a Zete de uma certa complexidade, mas que ele traz um alerta muito importante para a gente. Ele traz uma lembrança muito importante sobre a nossa responsabilidade de honrar a Deus. Honrar a Deus nos nossos hábitos, honrar a Deus nas nossas, no nosso dia a dia. No meu testemunho pessoal de crescimento, né, que eu testemunho que eu conheço a Cristo desde que eu nasci, né? Nasci dentro de uma família cristã, mas eu entendo que eu só nasci de novo há 4 anos, quando eu realmente entendi o que é nascer de novo, que é a gente se despir do que é nosso, do que nós recebemos como herança da sociedade, como herança da família, de todos os hábitos, e você querer colocar na sua vida hábitos e o que realmente são valores e princípios de Deus, né? Uma passagem que marcou, eu falo assim, que Deus ele é tão extraordinário que existe uma diferença quando a gente lê a Bíblia na nossa força, quando a gente recebe revelação do Espírito Santo. Uma vez eu estava na minha leitura anual da Bíblia e eu estava lendo Reis. Não sei quem já viu o livro de Reis. Ele é um livro histórico. Ele vem contando assim, porque Davi foi rei, reinou por 40 anos, Salomão foi rei. Não tem muitos, assim, doutrina. Mas ainda no livro de Reis, quando Deus quer revelar, eu me lembro quando eu estava lá no rei Amazias, que o Senhor falou assim... Amazias fez o que agradava o coração do Senhor. E eu falei assim, uau, Amazias foi um bom rei. E aí no versículo seguinte ele falou assim, mas ele não derrubou os altares de Israel. E quando eu li aquela passagem, o Espírito Santo, ele tocou demais meu coração. Não adianta a gente só às vezes buscar a Deus se a gente não começar a retirar velhos hábitos, se a gente começar a retirar o que é nosso para começar a plantar o que é do Espírito Santo. E eu acho que é esse cuidado que a gente estuda hoje em Coríntios 5, que aí a gente traz a questão da imoralidade da igreja, de uma pessoa que se diz irmão na fé, mas que ele estava vivendo em desacordo com que os princípios de Deus, que os valores de Deus passam. E aí a gente traz um alerta que esse tipo de pessoa, ele tem que ser exortado. A gente não pode fazer vista grossa, e ele tem que ser exortado, e ele tem que ser direcionado. E muitas das vezes nós temos que tirar essa pessoa do nosso círculo, porque as companhias, elas corrompem os nossos hábitos. E isso é uma decisão assim, que eu falo assim, por isso que para mim isso aqui volta ao princípio da honra. Se nós dizemos que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, se nós dizemos que Ele é prioridade na nossa vida, que Ele é primeiro, qual que é a dificuldade às vezes de eu tirar de alguns de ciclos de relacionamento, de hábitos que não estão honrando a Ele? Porque se a pessoa não se diz crente em Deus, se ele não é um cristão, a palavra que explica, não somos nós, não é conosco. Mas o que ela comeu mais? É um problema dele, Silvinha. Áudio aberto.
Multa isso. Aqui, pronto. Então, é um problema dele com Deus. Mas... Deixa eu ver. Gente, deixa eu ver se tem mais alguém aberto. Cada um que tiver, já olha no seu, né? Pronto, mutou todos. Mutou? Aham. Aí. Então, esse exercício, e alguns versículos me chamaram a atenção, foi o versículo 7 que fala assim, ó, joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermenta, como vocês de fato já o são. Então, eu escrevi esse versículo que eu estava compartilhando com vocês a respeito do rei Amazias. Ele marcou tanto a minha jornada de fé e de crescimento, que foi um dos versículos que eu escrevi no devocional Cartas Vivas de Amor. Que Deus, ele não está apenas analisando o que nós fazemos de forma ativa, o que nós nos propusemos melhorar, mas as nossas omissões também são avaliadas. Isso. Porque a palavra, ela diz, aquilo que você sabe, como é que deveria fazer, mas não faz, isso é pecado. Então, eu acho que é sobre isso, da gente entender que nem sempre nós teremos momentos fáceis de estando no mundo corrompido, porque nós vivemos no mundo corrompido. Não é que nós devemos deixar de conviver, porque cá entre nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Nós estamos errando a todo momento. Nós não somos melhores. Mas existem aqueles irmãos que eles pecam de forma que é aí de forma assintosa, e eu falo assim, sem honrar a Deus, de forma assim de confrontar o princípio de assim, os valores de Deus. Então assim, eu tenho vivido muito isso. Eu acho que é a respeito de posicionamento, a gente se posicionar. Eu não sou impedida de ir a um lugar onde tem muitos pecadores. Eu não sou impedida de ir a um lugar onde não tem crentes. Eu não sou impedida de me relacionar com essas pessoas. Eles são irmãos. E a gente, na nossa misericórdia do nosso coração, a gente gostaria que eles fossem alcançados. E se para isso eles têm que conviver conosco, estamos nós aqui, né? Mas a gente ter um posicionamento de que falasse, olha, eu estou aqui, mas tem coisas que não são permitidas, né? Eu falo assim, às vezes eu vou estar num lugar, você vai numa festa, quando começa o final da festa, começa a bagunça, que começa a briga, que começa a beber, eu levanto e saio. Porque são questões de escolha. Se você está num ambiente que às vezes dá confusão, e às vezes no ambiente familiar isso acontece com frequência, né, gente? Um almoço, você está indo para um almoço, e de você estar ali exortar e de não entrar na confusão. E aí eu acho que é a respeito disso, né? E aí a gente trazendo aqui para a imoralidade, que são pecados assim mais evidentes e que afrontam, a gente tem que dar um basta. Realmente não é possível conviver. E a orientação do Senhor é que nós o expulsemos, esse irmão, que se diz irmão, mas que não está vivendo. Eu acho que essa que é a minha participação que eu tenho aqui hoje. A Miriam vai falar um pouquinho. Amém, amadas? Estou aqui buscando discernimento e sabedoria do Espírito Santo para falar num tema assim tão delicado, né? Então eu estava vindo aqui com a minha amiga, nós somos vizinhas, né? E eu estava comentando com ela que eu estava orando a respeito de determinadas situações, né? Que envolvia assédio sexual, propina, roubo, né? E Deus me colocou numa posição de resolver. Então,
eu sou uma pessoa, assim, de oração, uma pessoa de paz, uma pessoa de conciliação. E aí, em algum tempo, assim, depois de orar, Deus me pôs numa posição de debate, de solução, de enfrentamento. Então, uma pessoa como eu, assim, que tem uma direção de conciliação, você entrar numa situação dessa de debate, e principalmente quando envolve assédio sexual, né? É algo muito constrangedor e muito difícil. E aqui na palavra diz que a pessoa estava tendo relação com a sua madrasta. Com o consentimento dos dois, estava acontecendo algo muito errado. E nós vemos nos dias de hoje algo ainda assim inexplicável, né? Que são os assédios sexuais. E é muito interessante porque assim, a gente acha que antigamente, né, que existia muito. E nos dias atuais, com toda a mídia, com todo apoio, né, delegacia da mulher e tudo, a gente ainda percebe mulheres simples, talvez mulheres, né? Então, por exemplo, num prédio, às vezes você nem imagina que a esposa é assediada pelo marido, que a esposa sofre por questões sexuais e práticas indevidas que o marido impõe para ela. Então a gente não tem noção o que muitas pessoas passam na intimidade, no conforto de um apartamento de alto nível, ou a pessoa da limpeza, aquela pessoa simples, que às vezes tem que deixar seus filhos, né, com estranho. E aí a gente percebe muitas mulheres emocionalmente detonadas, porque passam por situações de assédio sexual, ou de ter um relacionamento sem o consentimento delas, né? Então, isso é algo assim, tão delicado, né? Tão constrangedor, e é muito fácil para a maioria das pessoas ficarem no anonimato e dar de ombro, não querer ver, não é da minha conta. Então, o que está exortando aqui, que Paulo está exortando, é isso. Então, eu quero trazer um alerta muito importante. Nós não podemos nos conformar com as coisas do século. Nós não podemos nos conformar com tudo isso que vem acontecendo. Você vê aqui que a Bíblia foi escrita há não sei quantos mil anos atrás, e nos dias de hoje, na atualidade, recentemente, a gente tem essa percepção. E é em todas as áreas. É na área religiosa, são líderes religiosos, médicos, advogados, são tantas situações que nos escandalizam. Mas por quê? Porque não há uma abertura, não há um posicionamento. Então, o primeiro alerta é que vocês não se conformem. Não se conformem. É muito difícil você debater, dar cara a tapa e tá na frente. Só eu e Deus sabemos o que eu passei para essa situação ser resolvida, né? Mas a gente tem que ter um compromisso com Deus. E o segundo ponto, não basta que eu não faça, percebe? Então aqui, vamos imaginar que nós não teríamos, né, no nosso nível de entendimento, de valores, de morais, de conhecer a Bíblia, não basta que eu não cometa esse pecado. Eu não posso fechar os olhos, eu não posso me calar diante dessas situações. E são situações muito difíceis. E hoje, o que a gente percebe, né?
cada pessoa muito envolvida com seus afazeres e com as suas demandas. As nossas demandas pessoais, os nossos assim desafios são inúmeros. E nós não podemos focar e olhar só para a nossa casinha. Isso é egoísmo. Nós fazemos parte de uma comunidade social, uma comunidade cristã, ou um local de trabalho, seja onde for que a gente for, nós não podemos fechar os olhos e nos calar diante disso. Então é desafiador, é desconfortável e o mais difícil é o seguinte: quando você se levanta para resolver a situação e você dá sua cara a tapa, o povo some. Porque a covardia, eu digo assim, é covardia. As pessoas saberem que determinadas coisas estão acontecendo e se calar. Então eu lembro na minha infância, sempre tem uma figura mais rica, né? O homem do dinheiro, do poder, que mexia com as moças e as tias mandavam a gente calar a boca. Então eu vejo que todas nós, eu diria praticamente todas nós, já passamos por alguma situação, seja de bullying, assédio leve ou um estupro, né? E isso aí leva a pessoa, às vezes, a se encolher e ser conivente. Então, nós não podemos ser coniventes. Nessa determinada situação, eu vi mulheres se calar. Eu vi mulheres, assim, perceber que outras mulheres não apoiavam, que as outras pessoas não se importavam. E assim, dentro de mim foi uma dor tão grande, e finalmente, quando a situação foi resolvida, eu pude pedir perdão para essas mulheres. Mas Miriam, você não se levantou, você não enfrentou toda a situação, mas é perdão porque tiveram muitas pessoas coniventes e omissas nessa situação. Então, eu fiquei aqui buscando do Espírito Santo como compartilhar essa experiência. Foi algo assim que eu acho que foi o pior enfrentamento da minha vida. E assim, o sentimento que eu tive de indignação, de saber que tem tantas pessoas que não se importam e muitas são coniventes, porque tira proveito da situação, tem alguma coisa ali que ela leva vantagem. Então, amadas, a nossa oração não pode ser só pelo nosso umbigo, pela nossa família, pelos nossos filhos. Nós temos que orar pelas escolas, pelas crianças que não são cuidadas. Nós temos que orar pelos humildes. Nós temos que orar pelas mulheres ricas que no conforto da sua casa são assediadas, são estrupadas. Então, o nosso coração, ele tem que ter, assim, misericórdia, compaixão, sabe? Empatia com aquele que sofre. E não é fácil, porque você ter empatia com aqueles que sofrem, você chora com ele, você sente a dor dele. Você não consegue sorrir e dizer, comigo está tudo bem, porque há um amor. Então nós temos que buscar esse lugar. Miriam, mas eu vou buscar esse lugar de sofrimento? Gente, Jesus foi morto, foi crucificado. Jesus, ele sofreu indevidamente. Então nós temos que olhar para o exemplo da cruz, não para sermos mártires, sermos vítimas, mas para a gente revelar
o amor de Deus na vida das pessoas. Então, que Deus possa gerar em nós um sentimento de responsabilidade e de corresponsabilidade. Não, eu vejo as pessoas muito falando, é culpa do governo, é culpa do outro, é culpa de ciclano, beltrano. Então eu quero levar a cada uma de nós a uma pergunta. O que eu, Miriam, posso fazer que depende só de mim para mudar toda essa situação? Então nós que conhecemos a palavra de Deus, nós devemos nos sentirmos responsáveis. Miriam, minha vida é corrida. Gente, num elevador, né? Ontem eu subi aqui na casa da Luana, o rapaz com gesso, falando, talvez vai ter que passar por uma cirurgia. E aí eu compartilhei com ele, sentindo assim aquela empatia com o que ele está passando, com o braço fraturado, e falei, olha, eu oro e profetizo que Deus, assim como Deus fez na minha vida e trouxe o livramento, Ele vai trazer um livramento para você. Então nós devemos ser pessoas que revelam Deus, revelam o amor de Deus. Num olhar, numa palavra, num gesto, a gente faça diferença na vida das pessoas. Então, orai e vigiai. Orai e vigiai. Porque muitas vezes eu estou numa fila para servir uma comida e quando eu percebo eu já passei na frente. Que eu tenho hipoglicemia, aí aquela fome, aquela coisa. Então eu tenho que me vigiar o tempo inteiro. Para que eu sinta e perceba o outro. E o tanto que é difícil quando você está num self-service, que tem uma criança indecisa, que não sabe o que vai colocar, que tem um idoso, que tem dificuldade, que não consegue colocar comida no prato. Isso é um exercício muito grande. Às vezes você tem um compromisso, talvez você não tenha essa hipoglicemia, igual eu tenho, que se não comer desmaia, né? Então é muito difícil revelar Deus, exercer o exemplo no nosso dia a dia, porque são inúmeras situações. Quantas vezes você vai tá esperando uma vaga, chega um e rouba a sua vaga? Mas, amadas, vamos prestar atenção. Será que a gente de vez em quando não está percebendo o outro e está pegando a vaga do outro? Então nós não podemos focar no outro. O tempo inteiro eu tenho que estar focando em mim. Se eu levar a minha mente para criticar e olhar o que o outro está fazendo, eu estou perdendo tempo. Então, muitas coisas pertencem ao outro. E muitas coisas é Deus que vai tratar e tomar conta. Então nós temos que olhar para nós mesmas, para percebermos o exemplo que estamos dando. Eu ouvi uma discipuladora de crianças comentando sobre um episódio e as crianças de 3 anos contando como é o relacionamento do pai e da mãe, que um às vezes não respeita o outro, percebe? Então nós devemos começar na intimidade do nosso lar. Exercer a graça, a misericórdia, o respeito um com o outro, sabe? Revelar Deus nas pessoas mais íntimas. Nós não podemos tratar os íntimos como se não fossem nada. Que hipocrisia é essa, né? Aí a Luana vai lá em casa, eu trato a Luana maravilhosamente bem, e aí ela sai, eu vou tratar meu marido mal, né? A Luana chega, eu ponho a mesa, por favor, com licença, tudo bem, o que é que você deseja? Quando ela vira as costas, eu vou tratar meu marido diferente? Isso chama hipocrisia, gente. Hipocrisia. Então, gente, que o nosso coração esteja contrito.
nas grandes coisas que aqui está falando, que é o pecado da sexualidade, da imoralidade, e nas pequenas coisas, que é um gesto de respeito e de consciência ao outro. Então, a minha oração hoje é que o Espírito Santo coloque na nossa mente o orar e o vigiar, e essa consciência de responsabilidade e corresponsabilidade com tudo. Amém, amadas? Amém. Tem alguém que deseja falar aqui no online? Vamos ver aqui. Vem aqui, Liana, para ver. Às vezes no online, aqui presencial, compartilhar um testemunho. Alguém no online quer compartilhar? Eu queria complementar uma coisa. Vem. Enquanto a Miriam falava, o senhor vinha assim, marcando algumas palavras, né? Quando ela falou assim, a gente não pode se conformar, né? A palavra, ela nos ensina, não nos conformeis com este mundo. E muitas das vezes, quando a gente se posiciona, porque a gente não vai se conformar, às vezes com algum hábito, com alguma herança, com algum do local, nós vamos trazer pra gente algum conflito. Porque a exortação, você ser aquele que se levanta, você ser aquele que se posiciona, você vai ser vidraça. Você vai ser aquele em quem atira-se pedra. Muitas das vezes, esse lugar da gente não se conformar e da gente assumir a responsabilidade, né, de exortar, não é uma posição fácil. E por causa disso que muitas das vezes o que a gente vê na sociedade é que muitas das vezes a gente se omite, né? Que a maioria a gente prefere, a gente vê, mas a gente fala assim, não, isso não é problema meu. Mas a gente tem que entender o seguinte, que existem pessoas que não estão ao nosso alcance, que realmente nós não conseguimos mudar, né? Mas as pessoas que são do nosso convívio, se nós a amamos, se nós temos amor por elas e queremos que elas vivam tudo que a gente tem vivido, que elas experimentem a plenitude do Senhor, é preciso a gente ter essa posição de enfrentamento, né? A palavra, ela nos ensina mas não é porque a gente tem que se posicionar, que nós temos que exortar, que não existe como fazê-lo, né? A palavra ensina que todas as vezes que a gente for exortar alguém, que a gente vá em dois, né? Para evitar que aquela conversa, ela, enfim, como testemunha, né? Nós podemos levar para os nossos líderes, mas principalmente nós temos que ter o cuidado de não nos tornarmos aquelas pessoas que só apontam, que só julgam, mas que não têm a autorresponsabilidade. Porque o Senhor não falou assim, o Senhor falou assim, olha, julga o comportamento e expulsa, tira do seu meio, tira o fermento. Mas ele fala assim, ó, que no dia do julgamento o corpo vai ser queimado, mas que o espírito vai ser salvo. Porque a nossa exortação é para correção do comportamento. Não é para julgamento e afastamento do irmão. Nós não temos autorização legal para nós julgarmos a vida e a jornada do irmão. Mas nós temos que ter o discernimento, à medida que a gente cresce, do que é o certo e o que é o errado. Cresce na fé, né, gente?
do que é o certo ou errado, de quais são as condutas ou não. Por que o pecado da imoralidade sexual ele é um dos mais graves? Por que Paulo foi tão severo a respeito? Porque os pecados da imoralidade sexuais, elas é um pecado contra o corpo que afronta diretamente o Espírito Santo que habita em nós. São dos pecados mais graves e que mais, eu não me lembro a passagem, mas que o Senhor detesta. Que eles são, e pela intensidade do pecado, existe a intensidade da reação. Porque foram por esses tipos de pecado que quando o Senhor entregou a terra prometida na época a gente chamava de hebreus, né? Que ele mandava exterminar povos. Vocês já pensaram a respeito disso? Porque eu já pensei a respeito disso enquanto eu lia na Bíblia. Que quando ele ia adentrar a uma cidade, ele falava assim, olha, o primeiro pecado lá de desobediência de Saul, o Senhor mandou, vá e extermine os amalequitas. Todos. Tudo. Sem exceção. Homens, mulheres, crianças, animais, todos. Não resta nada. Vocês já pensaram? Porque às vezes a gente fala assim, gente, mas por que Deus, ele é tão rigoroso, foi tão rigoroso com esse povo? Porque naquele povo permeava o pecado da imoralidade sexual. Então, e quando ele fala, que aí a gente vai falar sobre o pecado da imoralidade sexual, assim, de forma mais específica. É um pecado que Deus detesta. Ele não aceita que seja praticado no meio do povo dele. Ele não aceitou que os filhos dele, que os hebreus, convivessem com povos que tinham aquele hábito, para que não tivessem os hábitos corrompidos. E cabe essa avaliação para a gente hoje, porque no mundo de hoje que nós vivemos, nas omissões de nossas gerações anteriores, cristãos, existe um pastor que fala assim, que nós tentamos viver tanto a purificação de não estar nos ambientes corrompidos, que nós afastamos e eles tomaram conta de tudo. Tomaram conta das universidades, e hoje a gente vive numa sociedade que cada vez mais nós perdemos os valores principais. Nós perdemos esses valores por causa dessas omissões. Por isso que o alerta do Senhor aqui sobre nós nos posicionarmos não é para nós nos retirarmos dos locais. Nós, enquanto cristãos, temos a missão de estarmos presentes, né? E de passarmos a evangelizar e a ensinar. Mas, principalmente, quando a gente lidar com essas situações, a gente tem que ter o posicionamento dependendo e a maturidade. Se a gente não souber como agir ou como falar, vamos pedir discernimento do Espírito Santo. Você leva para os seus pastores, você leva para as autoridades, você exige em família, você vai chamar, mas a gente ter a consciência de conhecer e de que mesmo que a gente não tenha condições de julgar a jornada da pessoa, a gente tem condições de discernir que aquela atitude, que aquele comportamento ele não é aceitável no nosso mundo. Que principalmente para quem tem filhos pequenos, eu sou uma delas, existem ambientes em que eu não frequento com as minhas filhas. É uma escolha. Porque eu não quero que algumas atitudes e alguns comportamentos eles sejam tidos como natural, porque não é. E quando eu estou com elas e que acontece alguma coisa que não é aceitável,
Eu na hora eu já explico para ela, ó, tá acontecendo, às vezes não conhece a palavra, às vezes não conhece o direcionamento de Deus, mas não é certo, não é correto. E aí eu acredito que é isso. Alguém do Instagram, do Zoom quer compartilhar alguma coisa? Senão a gente vai para a oração. Ó, nós temos textos aqui, ó. A Grace falando forte a lição de hoje. Luana, eu quero compartilhar, viu? Então, pode falar, Paola. Eu tava tomando banho aqui rapidão pra poder falar. Que o Senhor me incomodou muito pra falar. Bom dia, meninas. Tô acelerada aqui. Meu nome é Paola, pra quem não me conhece. Eu participo do Cartas Vivas de Amor desde o começo, que o comecinho lá atrás, na pandemia. E o Senhor me incomodou muito para compartilhar essa palavra que fala justamente a respeito da mesa que sentamos. Porque na Bíblia diz que nós somos povos separados. E esteja acontecendo com alguém. E isso pode falar o coração de alguém. Quando eu já estava batizada, já estava na igreja, eu ficava um pé no mundo, um pé na igreja. Um pé no mundo, um pé na igreja. E o Senhor me confrontava quando eu sentava nessas mesas. O Senhor falava assim, é aí que você quer estar? É nesse lugar que você quer estar? É essa vida que você quer levar? E aquilo, eu me senti uma pessoa pesada, eu me senti uma pessoa imunda. Porque quem me constrangia não era ninguém que me apontava. Era o Espírito Santo que eu já havia dado permissão para habitar dentro de mim. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, que não é as pessoas que vão apontar vocês. Não somos nós que temos o direito de julgar cada uma, mas é o Espírito Santo que nós damos permissão para habitar dentro de nós, que nos acusa. É isso que você quer? É essa mesa que você quer sentar? É essa vida que você quer levar? E aquilo foi me constrangendo cada dia mais e mais e mais e mais. Isso não foi meses, não. Foram anos que eu vivi dessa forma. Foram anos. Se eu não me engano, foram 5 anos que eu vivi dessa forma. Entre igreja e mundo. E minha vida toda presa. E a partir do momento que eu me posicionei, que eu falei, Senhor, eu quero o que o Senhor quer pra mim, mas eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu sou falha, eu sou fraca, eu não consigo sair dessa situação. Essa situação, ela consegue me puxar. O Senhor foi transformando a minha vida e cada vez mais eu fui conseguindo me posicionar, eu fui me fortalecendo. Então, as coisas não acontecem da noite para o dia. As coisas não são no piscar de olhos. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, não desistam. Não desistam. Se você escorregou de alguma forma, não desiste não. Persista, porque a caminhada, ela é assim. A gente escorrega, falha aqui, volta. O importante é que vocês não desistam e permita que o Espírito Santo vá conduzindo vocês para se aproximar cada vez mais de Cristo. Porque é isso que o Senhor quer. Ele nos fez para nos relacionar com Ele. Então o intuito da criação do ser humano foi para nos relacionar com o Senhor. E isso infelizmente se perdeu. Mas nós estamos aqui para fazer a diferença. Eu posso fazer a diferença e cada uma de vocês podem fazer a diferença. Não é fácil, mas é possível. É cada dia 1%. Cada dia 1%. Cada dia eu posso melhorar um pouco mais. Então, o que eu quero falar para vocês é essa palavra, para que vocês não se afastem do Senhor por algum momento que vocês sentiram que errou, sentiram que pecou, sentiram que magoou alguma pessoa de alguma forma. Porque nós somos seres humanos e infelizmente nós somos falhos. Todos nós somos falhos, seja pastor, seja membro, seja quem for. Todo ser humano, enquanto a gente estiver na terra, nós vamos estar falhando. Mas o importante é reconhecer e mudar. E permitir que o Espírito Santo continue fazendo a mudança dele na nossa vida.
E é isso que eu tenho feito todos os dias. Todos os dias eu luto contra a minha carne. Todos os dias eu luto contra um problema que eu tenho, uma raiva que eu tenho, uma discórdia. E a vida é assim. Só que o importante é o seguinte, não desistam. Não desistam. Peça perdão, volta. E não se afastem de Deus de forma alguma. De forma alguma. Eu estava lá, um pé lá, um pé cá, mas eu não me afastava de Deus. Em momento algum eu me afastei de Deus. Eu falei, eu vou ficar aqui, porque uma hora eu vou estar do jeito que o Senhor quer. Ainda não estou, porque quando a gente vai pra glória, né? Eu não tô querendo, não. Eu quero ir junto no arrebatamento com todo mundo. Eu não quero que ninguém passe pela dor da morte, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E que nós possamos ser mulheres diferentes, mulheres usadas, mulheres sábias e mulheres que não desistem. E é isso, meninas. Amém. Amém. Uau. Grace, Silvinha, deixa eu ver quem tá aqui. Camila, alguém quer compartilhar? Giovana. Ó, a Grace tá aqui. Oi, meninas. Nossa, eu tô descabelada. Queria chamar a atenção de vocês aqui. Para Deus não existe pecadinho, pecadão. Tudo é pecado, ele não faz distinção. Porém, a consequência dos pecados, elas vêm de forma diferente na nossa vida. Paulo traz um relato aqui de uma situação específica que estava acontecendo entre aqueles que se diziam irmãos. E que, pior do que aquele que estava fazendo, eram os que estavam omissos a essa situação. Coríntios era uma cidade muito rica, muito próspera, as pessoas tinham muito poder, era de turismo, de negociações e de muita idolatria. Onde há muito poder, há muita permissividade, principalmente em relação aos frutos da carne. Aqui Paulo fala sobre os frutos da carne. E o que eu queria ressaltar é que ele diz assim, ó, a partir do 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi para que vocês não se associeis com aqueles que se dizem irmãos. Então tem essa diferença, porque a gente possa entender isso. Deixa Deus falar contigo agora nesse momento. Todo mundo passa por um processo desde que aceita Jesus. Todo mundo passa por um processo de entendimento, de aceitação, de renúncias, de enxergar as suas atitudes, de transformação e de santidade. Aqui Paulo está dizendo que não é para a gente ignorar aqueles que estão lá fora, mas para que a gente observe entre nós, porque um fermento ruim leveda toda a massa, está escrito aqui. Por quê? Porque o que está entre nós está sendo permissivo, já é um pecado em grupo, já é algo ruim, doente. Que a gente possa entender essa diferença, não os que estão de fora, mas que a gente possa acolher os que estão de fora e tratar e cuidar. Esses pecados que ele fala aqui, os idólatras, os beberrões, então ele traz todos eles, incluindo dentro desse pecado que foi tratado em específico nessa situação. Esses são os frutos da carne. Onde habitam os frutos da carne, o Espírito Santo habita. Mais sobre os frutos da carne, os frutos do Espírito Santo, está lá em Gálatas 5, 19 e 21. Vocês podem ler depois com mais atenção. Então, esses pecados da carne, esses frutos da carne, levedura toda a massa.
e onde a gente ameniza, onde a gente faz de conta que não vê, é o mesmo que não tratar. O que Paulo traz aqui é para que seja tratado o corpo inteiro. Se algo está ruim, não tem mais conserto, tem que tirar fora. Que nesse caso aqui era algo muito grave. O que está ruim, não tem conserto, tem que ser tirado fora, para que todo o resto do corpo não fique doente. É essa a diferença que a gente precisa entender e trazer para nós, para observar e para andar como igreja. Não é para julgamento. A palavra de Deus não é para julgamento, é para libertação, é para salvação. E se tiver que perder um para salvar mais, é assim que Jesus faz. Se tiver que salvar um e perder 99, é assim que Jesus faz. Jesus não tem padrão, mas ele tem princípios que a gente precisa seguir, senão a gente vai estar igual a todo mundo do mundo. Então a gente precisa andar dentro de princípios, e esses princípios a gente só conhece lendo a palavra de Deus. Eu gosto muito dessas listinhas que são muito didáticas que tem na Bíblia, que nos ensina a seguir mais facilmente, que é o que está em Gálatas, os frutos do Espírito e os frutos da carne. O Senhor diz para nós que nós somos conhecidos pelos frutos, e muitas vezes a gente acha que é o que a gente faz, e não é o que a gente faz. É quando o Espírito Santo habita dentro de nós e a gente deixa ele transbordar, produzindo amor, alegria, amabilidade e todos os outros os frutos do Espírito. O que parece, o que os outros veem que a gente fez, é só resultado e consequência. Então, que a gente possa entender essa diferença e trazer para nós a responsabilidade minha. Como tá a minha vida, os meus valores, a minha conduta diante do Senhor. E a minha cachorrinha, né? É isso, meninas. Que o Senhor Jesus nos traga empreendimento, que Ele ministre os nossos corações, porque Ele nos chamou para uma obra muito maior. Quando a gente concentra nos frutos da carne, a gente perde tudo aquilo que o Senhor tem de maior. E quando há um fermento ruim no nosso meio, é o grupo todo que perde. Não é só aquele. Era isso que eu queria compartilhar hoje. Amém. Nós ainda temos assim uns 3 minutinhos. Não sei se alguém quer falar. Acho que a gente pode orar já, né? Já podemos orar, né? Alguém deseja orar? Eu quero propor uma oração para nós, né? Diante de tudo que foi falado. Então vamos assim, aquietar nossa alma, né? Agora mesmo assim, a gente tem tantas demandas, tive que resolver aqui algumas demandas e tentando absorver aqui tudo que foi falado, né? Que o Espírito Santo trouxe para nós. Então vamos aquietar nossa mente, nosso coração, fechar os nossos olhos. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, Pai querido, Pai amado, que o Espírito Santo venha nos mostrar aquilo que devemos ser transformados. Então, quando Paulo diz assim, aquilo que mais desejo fazer é o que eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer é aquilo que faço. Então, nós nos colocamos humildemente na Tua presença, Senhor, colocando, Senhor, que queremos seguir a Tua palavra, mas constantemente, Senhor, caímos em pecado. Então, como foi falado aqui, não existe pecadinho nem pecadão. Que o Senhor possa trazer à nossa consciência aquilo em que temos pecado, que temos deixado de revelar o Senhor na vida das pessoas. Vem, Senhor, vem reinar em nós. Ó Senhor, olha para dentro de nós, que o Senhor possa crescer em nós e que nós possamos diminuir.
Então nós nos colocamos humildemente, Senhor, confessando que somos falhos, que somos pecadores, e que o Senhor venha nos alertar, nos endireitar. E assim, Senhor, pedimos perdão, porque muitas vezes achamos que somos bons, que estamos fazendo tudo certo, e estamos dando brecha para o inimigo, pecando sem saber. Ó Senhor, venha nos lavar, Senhor. Venha colocar vestes novas sobre nós. Queremos estar sintonizados com o Espírito Santo. Ó Paizinho, é tão difícil quando temos que exortar, admoestar, mas que façamos isso, Senhor, sem julgamento, Senhor. A gente tem lido tanto essa palavra de não julgueis. Ó Senhor, nós oramos agora, Senhor, pelas mulheres, né? Talvez até os homens, né? A gente não sabe, que sofrem bullying, sofrem assédio sexual. Ó Paizinho, cuida das crianças, Pai, cuida das crianças. Coloca anjos, traz discernimento aos adultos, a responsabilidade para proteger as crianças, Pai. Ó Senhor, atua nas escolas, nos lares, nos orfanatos, nos abrigos, Pai. Ó Senhor, o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia possa cair sobre esses lugares, para que os pequeninos sejam protegidos, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, cada um agora possa colocar a sua luta, a sua demanda. Algumas, Senhor, são financeiras, outras são na área da saúde, na área familiar. Mas nós clamamos agora que o Espírito Santo venha interceder por nós, Pai. Porque Ele intercede com gemidos inexprimidos. Tamanho é o amor do Espírito Santo por cada um de nós. Pai, nós colocamos nossa vida não para pedir aquilo que queremos pedir, mas para que seja feita a Tua vontade sobre nós, Pai. Então entra com providência em cada causa, Pai. Entra, Senhor, em cada lar, Senhor. Ó Deus, nós te convidamos. Vem, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Atua em nós, Espírito Santo. Que possamos diminuir e que o Senhor possa crescer em nós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus, né, amadas? Amém. Vamos, Queria muito estar aí com você, como é que estão com as situações aqui. Que... É isso aí, né? Mas É bom muito demais ver o rosto de cada uma de vocês, viu, gente? Beijo no coração.